Seja bem-vindo a mais um Connect Teens. Fique ligado aí que temos uma programação especial pra você, hein? Liberto agora estou, Jesus me resgatou, feliz eu posso dançar. Meu coração mudou, Ele me transformou, feliz eu posso dançar. Me redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és na 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 na, tu és bom na 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 na. Liberto pelo amor, vitória vive em mim, feliz eu posso dançar. Me redimiu, me perdoou, me escolheu, agora vivo. Me redimiu, me perdoou, por seu amor canto assim. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és na 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 na, tu és na 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 na. Bem baixinho agora. Livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Um pouco mais alto, Connect. Quem Jesus livra, livre está. Liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Agora mais alto, Connect. Quem Jesus livra, livre está. Liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Oh, posso cantar e adorar, pois tu és bom estar aqui, pular, louvar, pois tu és bom, tu és bom. Na 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 na. Tu és na 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 na. Nossa, garota, qual é o seu problema? Você é cega? Não me viu, não? Eu, hein? Me desculpa, eu realmente não vi você. Eu vou prestar mais atenção. O quê? Você quer que eu desculpe uma desleixada como você? Eu quero que você... Minha filha, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Eu quero que você me perdoe, eu acabei me exaltando e isso não agrada a Deus. Tá bom. Deus, que o Senhor me ajude a controlar meus sentimentos para que eles jamais desagradem o Senhor. Como é ousado o amor de Deus por nós. Então cante
faça essa declaração de amor a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E aí, Conectins? E agora vamos de brincadeira. E a brincadeira de hoje é para saber se você estava realmente prestando atenção na mensagem da semana passada e se você conseguiu aprender tudo da meditação. Vamos de quiz. E a primeira pergunta é: qual tipo de morte Adão e Eva sofreram? Eles sofreram a morte espiritual. Isso aí. Eu sei que você, todo mundo aí de casa conseguiu acertar. Por que morte espiritual? Porque quando Deus disse que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam certamente morrer. Mas essa morte foi espiritual. Eles foram separados. E isso foi falado na semana passada. E vamos para a próxima.
E a nossa próxima pergunta é: qual foi o grande erro de Eva? Foi ter sido tentada pelo inimigo, opção A, ou opção B, dialogar com o inimigo, Satanás, o pai da mentira, se aproximar do pecado? Pense aí para responder. E a nossa resposta é letra B, dialogar com o inimigo, Satanás, o pai da mentira, se aproximar do pecado. Ter sido tentada não foi o seu erro, porque ser tentado só não é pecado. A Bíblia diz que nós, quando somos tentados, não estamos pecando. Mas quando você sucumbe a essa tentação, aí sim você comete pecado. E a próxima é: complete o versículo, estava na meditação. Sejam tananã, tananã, da palavra, e não apenas tananã, tananã, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Vamos lá, pense aí. Se você não tiver certeza, peça a ajuda do papai e da mamãe, eles com certeza vão te ajudar. E a resposta é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque quando você apenas ouve a palavra, não adianta nada. Você tem que colocar em prática. Você tem que ser imitador de Cristo. Você tem que estar vivenciando isso, entendeu, adolescente? E vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta: quando a Bíblia fala do tentador, a quem ela está se referindo? Será que é a Deus ou será que é ao diabo? Pense aí. E a resposta é o diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele coloca a gente à prova para testar alguma coisa na nossa vida. Mas ele não vai tentar a gente jamais. Exatamente, lembrando que a gente passa por provação para ser aprovado. Vamos para a próxima. Em Gênesis 2:27, qual foi a proibição que Deus fez ao primeiro casal? Ele falou que eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida ou não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pense aí. E a resposta é: não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles iriam ter consciência do pecado. E foi assim que a serpente enganou a Eva, dizendo que eles acabariam se tornando assim como Deus, e realmente eles começaram a entender os pensamentos de Deus, começaram a entender do pecado. E antes eles tinham acesso ao fruto da árvore da vida, mas agora eles não têm mais, e a gente só vai ter acesso a isso no futuro, na nossa nova Jerusalém. Essa é a nossa esperança, e através disso não haverá mais morte. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual foi o primeiro trabalho que Deus deu a Adão na criação? E aí, você acha que foi nomear os animais ou cuidar da terra? Pense aí para responder. E a nossa resposta é nomear os animais. Então, o primeiro trabalho que Deus deu para Adão na criação foi de dar nome a todos os animais que ele tinha criado. Se você prestou atenção na mensagem, você respondeu essa daí muito fácil. E a próxima: qual foi o pecado original que desencadeou na queda da humanidade? Foi a gula, porque a Eva comeu o fruto, ou foi a desobediência do casal?
Essa é muito fácil. É claro que foi a desobediência, né? Porque a Eva, ela acabou cedendo ao pecado e por causa disso entrou a desobediência e por causa disso todos nós agora estamos condenados. Porém, nós temos a chance, através de Jesus, de consertar os nossos caminhos e poder fazer dele nosso Senhor e Salvador. Enfim, adolescentes, esperamos você semana que vem para mais uma brincadeira. Amiga, olha isso, meu Deus. Amiga, tu nem sabe. Eu conto ou tu conta? Amiga, vai rolar uma festinha em plena quarentine. Vai ser maravilhoso. Vai ser babado! Vai ter muitos gatinhos, piscina. Ai, tu tem que perder esse teu bebê. Muitos gatinhos, perdeu o bebê, furar a quarentena, sair de casa. Minha filha, se os maus tentarem seduzi-la, não ceda. Eu não vou. Eu tomei uma grande decisão na minha vida, que é amar e fazer as vontades de Deus. Eu não vou abrir mão de tudo que eu acredito só por causa de uma festinha. Você não sabe o que você vai perder. Eu não abro mão de uma coisa que Deus quer pra minha vida, eu não tenho que perder. Eu não sei como está sendo a sua quarentena, mas para mim tem sido difícil. Mas eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso, cante conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide
que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olha isso aqui. Amigas, vamos fazer o trabalho? Que trabalho? Menina, não tem nada disso. O trabalho que o professor falou de revolução industrial. Aproveita que vocês estão com o celular aí e já pesquise as imagens, que eu vou montar o trabalho. Pesquisar imagens é com a gente mesmo. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus. E aí, vocês já precisaram as imagens do trabalho? Nada, menina. A gente tem um negócio aqui muito melhor pra te mostrar. Tu quer ver? Nossa, Carol, tu tem que parar de ser santinha assim. Tem umas coisas aqui que é muito top, que você tem que ver. Não porás coisas más diante dos teus olhos. Eu não vou olhar e também acho que vocês não deviam olhar esse tipo de coisa. Nossa, tá parecendo até minha mãe. Deus o livre, eu vou me embora daqui. Eu vou embora também, hein? Eu fiz um pacto com Deus de não olhar nenhum tipo de pornografia. E eu sei que Ele me honrará por isso. E aí, adolescente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Nesse momento, nós vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus, então aproveite aí para pegar o seu caderno, sua caneta para fazer as anotações. E vamos tirar esse momento para a gente estar orando. Então vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Oremos. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelos preciosos ensinamentos que ela tem para as nossas vidas. Que nesse momento nós possamos extrair o máximo aquilo que Tu quer nos dizer e que seja a Tua palavra falando aos nossos corações. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu carinho. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Caim ou Abel? Quem é você? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Caim e Abel e alguns ensinamentos que nós podemos tirar dessa história. Responda rápido. Fel, quem matou Caim? Se você respondeu Abel, você errou. Tá? Na verdade foi Caim que matou Abel e não Abel que matou Caim, não o contrário. Certo? Então Abel e Caim, ou Caim e Abel, eram irmãos, filhos de Adão e Eva, e como todo irmão, eles tinham ali suas particularidades. Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha vida. Então eu tenho 2 irmãos, né? Eu cresci, a vida toda a gente praticamente morou junto, e a gente dividia tudo, praticamente tudo, inclusive o mesmo quarto. Eu herdava roupas do meu irmão mais velho, e era assim, a gente dividia praticamente tudo. Teve que aprender desde cedo a dividir as coisas, né? Como os bons irmãos que somos. E para quem tem irmão, você sabe que irmão é uma bênção, né? Quando tá longe de você. Brincadeira, os irmãos são uma bênção, graças a Deus. Se você tem seus irmãos e está com eles agora, aproveite nesse momento. Vá lá, dá um abraço no seu irmão, tá? Diga que ama o seu irmão, tá? Porque eles são realmente uma bênção. Então os irmãos, eles são uma bênção realmente, né? A gente consegue trocar várias experiências aí com os irmãos, a gente aprende bastante coisa, né? Tem uma amizade diferente, sem contar as brigas também, né? Inclusive, se você briga muito com seu irmão, cuidado, viu? A família é para viver em harmonia, não é para você estar brigando constantemente com seu irmão. Mas a Bíblia conta a história desses 2 irmãos especiais aí. Vamos ler aqui comigo, lá em Gênesis 4, do versículo 1 até o 8. Começa assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pois é, através desse trecho aí das Escrituras a gente consegue ver que a briga entre irmãos é uma coisa bem antiga. Vem desde muito tempo atrás. Né? E através desse texto a gente vai tirar alguns ensinamentos da vida de Caim e Abel. E o primeiro deles que eu queria falar com vocês hoje é: pequenos pecados podem levar a grandes quedas. Certo? Você conseguiu perceber aí na história, né, que Caim se enfureceu porque Deus não aceitou a sua oferta, aceitou do seu irmão Abel, e por conta disso ele foi nutrindo esse sentimento até que chegou a culminar com a morte, com o assassinato do seu irmão Abel. Né? Primeiro eu quero que você entenda o que é concessão. Concessão são pequenas permissões, né? A concessão é uma pequena permissão ou permissões que você dá para coisas acontecerem na sua vida, ou pequenas aberturas que você começa a dar para algumas coisas, que você começa a tolerar algumas coisas na sua vida, né? Isso daí pode levar a vários deslizes, né? Então, essas são as concessões. É importante que você entenda esse conceito, né? Você pode pensar assim: isso vai ser só um pecadinho, não tem problema. Mas aí é que você se engana. Deus, ele não vê o pecado como um pecadinho ou pecadão, né? Não vê como o pecado como grande ou pequeno. Para ele, todo pecado é pecado, independente do que quer que seja, tá? Ele se preocupa com o que a gente pensa que é pecado pequeno, mas para ele não tem diferença, tá? Então é importante que você entenda isso. E entenda também que esses pequenos deslizes, que às vezes você acha que é um pecado pequeno, pode nos levar a grandes quedas. Leia aí comigo Tiago 1, 14 e 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nessa passagem você consegue ver que o pecado ele vem surgindo de uma coisa bem pequena. Essas pequenas concessões que você vai fazendo, que você vai deixando que você vai começando a tolerar na sua vida, e através dessas pequenas coisas vai se agravando dentro de você, vai crescendo dentro de você e vai levar você a um deslize maior. Outra passagem também, Gênesis 4, 5, que a gente acabou de ler. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então você consegue ver aí que aí começou, né, esse processo que culminou com o assassinato de Abel. E lá no versículo 8 ainda de Gênesis 4 diz: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pois é, então essa daí foi a consequência de toda aquela concessão que Caim começou a fazer, né? Deixou a ira tomar conta dele e acabou culminando com o assassinato do seu irmão, né? Então, coisas importantes que você tem que notar nessa passagem: Caim não controlou a inveja, né? Então, quando aquele sentimento começou a surgir dentro dele, ao invés de controlar aquele sentimento, pedir ajuda de Deus para controlar aquilo, não, ele deixou que aquilo fosse crescendo dentro dele. Ele alimentou a sua ira, né? Então ele não cortou de vez, ele deixou ela ali crescendo dentro dele, e a cada vez que ele ia remoendo aquilo ali, ele continuava alimentando a ira dentro dele. E no final assassinou o seu irmão, né? Então toda a concessão que ele deu no início, as coisas que ele começou a nutrir dentro dele, os sentimentos que ele começou a alimentar, culminaram com o assassinato do seu irmão Abel. No começo, ele podia até não ter a intenção de matar o irmão dele, né? Então ele não começou com a intenção de fazer isso. Mas uma minúscula semente de inveja nasceu no coração dele. Quando Deus rejeitou a sua oferta, aquela semente foi plantada ali pelos maus desejos dele. E ao invés de cortar, ele foi deixando aquilo ali crescer, né? Ele foi regando aquela semente dentro dele. E logo essa inveja que foi plantada dentro dele foi crescendo até virar uma fúria fora de controle, né? Deus até advertiu Caim. Lá no versículo 7 de Gênesis 4, diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, né? Então Deus ali mostrou para Caim, falou que realmente o que estava acontecendo ali com ele, né? Que ele tinha que resistir àquele sentimento que crescia dentro dele. Mais uma vez aí, provando que Deus sabe de todas as coisas, né? Então Deus deu essa advertência para ele, né? Advertiu ele do que estava acontecendo e de como ele tinha que agir. Mas o orgulho de Caim o impediu de fazer a coisa certa, né? Então ele não deu ouvidos àquela advertência de Deus, àquela orientação de Deus, né? E aí acabou acontecendo aqui o que a gente já falou.
E é comum, por mais que você não perceba, mas é comum grandes problemas começarem com problemas pequenos, né? Então, um problema grande ele não vai acontecer da noite para o dia, né? Um problema grande ele vai crescendo com problemas pequenos, pequenas falhas de caráter, desvios de caráter, que vão levando você até uma coisa grande. E é importante que você saiba que você corre muito risco quando você ignora aqueles deslizes pequenos, aquelas falhas que você julga que é uma coisa mínima, coisa pequena, que não tem importância. Mas ali é que Satanás está começando a colocar as pedras no seu caminho para fazer você tropeçar. Então toda vez que você tolera isso, você está alimentando uma coisa que vai se tornando cada vez maior. Por isso, não tolere pequenos pecados. Você não pode tolerar essas coisas, você tem que ser radical contra isso. Talvez você diga assim: ah, mas qual é o problema de, por exemplo, uma cena quente em um filme, você assistir uma cena, né, que não é própria para a sua idade, ou ir para uma festinha com amigos. Ah, qual vai ser o problema de fazer isso, né, de uma festinha? Uma coisa tranquila. Qual o problema de dar uma furadinha na fila? Né, só uma coisinha besta. Talvez você tenha mentido a sua idade nas suas redes sociais, né, para as pessoas acharem que você é mais velho do que você realmente é. Você pode até pensar assim: ah, mas qual é o problema em escutar forró, sertanejo, ou escutar uma banda de rock bem pesado, satanista? Né? Isso daí são pequenas concessões que você vai fazendo. Lembrando que quanto à música, a gente está falando de letra, certo? Os ritmos, todos os ritmos pertencem a Deus, mas a letra é o principal conteúdo que você tem que se ater quanto a uma música. Ou você pode também ter criado um Facebook escondido, praticar pequenos furtos, todas essas coisas aí, né, que você vai alimentando, deixando de ser intolerante contra isso, você vai passando a deixar com que isso faça parte da sua vida, né? Um selinho naquela garota, naquele garoto, é um vídeo erótico. Todas essas são coisas que você vai alimentando, certo? Então essas coisas são perigosas para a sua vida. Essas coisas são aqueles pequenos deslizes que, se você começar a tolerar que aconteçam na sua vida, vão te levar a problemas maiores. Então você tem que dar um basta no início. Quando essas coisas começarem a estar crescendo dentro de você, você tem que cortar. Você tem que começar a cortar isso e ser radical contra essas coisas. Caim, quando sentiu uma pequena inveja do seu irmão, ao invés de cortar aquilo ali na raiz, ele deixou que aquilo fosse crescendo dentro dele, continuou alimentando aquilo, e o resultado vocês já sabem. Outro aspecto importante que a gente tem que observar aqui é a ira de Caim, né? Então Caim não controlou a sua ira no início, por isso você precisa ter cuidado com a ira. Ela é um problema muito grande se não for controlado. A ira por si só, ela não é um pecado, né? Inclusive lá em Tiago a Bíblia também fala: irai-vos e não pequeis, né? E lá em Efésios 4:26 também vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então Deus não proíbe você de se irar, mas você não tem o direito de pecar por estar irado. Nem sempre quando a gente está irado a gente peca, mas é muito difícil não pecar quando você está irado. Então por isso é preciso muito autocontrole e evitar a ira para começo de conversa. Você precisa ter muito cuidado, porque quando você está irado é quando você geralmente comete as maiores besteiras da sua vida. Por isso se controle, busque esse controle da sua ira. E a Bíblia também diz que a ira não produz a justiça de Deus. Então evite a ira, controle a sua ira na raiz para que você evite maiores problemas na sua vida. Vou dar alguns exemplos agora de homens que não dominaram o pecado no início, né? Assim como Caim, caíram feio na vida. Davi é um exemplo, né? Quando ele olhou a mulher de Urias, Batseba, ao invés de cortar ali no início, não, ele foi alimentando aquele sentimento e aí cometeu adultério com ela. Daí para frente a vida dele, né, começou a ter uma queda impressionante. Outro exemplo foi Sansão, né, que foi bater um papo com Dalila, e aí através disso ele cedeu o seu segredo aos filisteus, e aí os filisteus, né, o fizeram de escravo, etc. Mas foi uma grande queda na vida dele. Essas pessoas que eu citei, esses dois exemplos, eles são pessoas que brincaram com o pecado, não cortaram na raiz no início, e aí se deram mal na sua vida por causa disso. E a mesma coisa pode acontecer com a gente, se nós não formos controlados e cortar isso logo na raiz
no início do problema. Olha essa história. Conta essa história de Casey, que era uma adolescente introvertida, gostava de conhecer novos amigos pela internet. Em uma certa ocasião, ela conheceu um rapaz pelo nome de Dave. Depois de algum tempo, se conhecendo ali, eles começaram um relacionamento virtual. Quantos mais íntimos eles ficavam, mais detalhes eles trocavam da vida um do outro. Até que ela deu o número do telefone dela para ele e instruções de como chegar na casa dela. Só que o que ela não sabia era que Dave, na verdade, era um homem de 47 anos. E aí, você pode imaginar o desfecho dessa história, né? Um dia os irmãos dela chegaram em casa e não encontraram ela em casa. Ligaram para a mãe, que ligou para a polícia. E aí começou uma busca incessante pela Casey e a sua irmã. Até que encontraram ela e o rapaz de 47 anos em um sítio abandonado. Os dois estavam mortos, né? Então ele tinha abusado dela, matado e depois se matado, né? Então essa é uma ilustração que você pode entender muito bem como que uma coisa pequena que você acha inofensiva pode levar você a um erro terrível e até a morte, né, em alguns casos. Para refletir, um incêndio às vezes começa com uma pequena chama. Então uma pequena chama pode causar um incêndio enorme. Às vezes pequenas rachaduras fazem muros enormes despencarem. Então a rachadura pequena em um muro grande pode fazer com que ele ceda e caia no final de tudo. Uma gravidez às vezes começa com uma ficada ali que você julga inofensiva. Aquela pequena espiada num outdoor imoral na rua pode levar você ao vício da pornografia. Então todas essas coisas você tem que refletir, que com pequenas coisas um deslize grande começa. Se Caim tivesse tratado o pecado ainda quando pequeno dentro dele, teria evitado muitos problemas para a vida dele. Deus estava pronto para perdoar Caim, se ele se arrependesse do seu erro. Se ele fizesse isso, Abel não teria morrido. Mas, em vez disso, Caim matou Abel e arruinou a vida dele através desse ato. Tome cuidado com os pequenos pecados na sua vida. Quando esse pecado ele não é confessado, ele vai destruindo você e as pessoas que estão ao seu redor. Já dizia um grande professor de Bíblia: as influências mais fatais são as sutis. Então são aquelas que você não percebe. São esses pequenos deslizes que você não percebe que vão levando você para mais longe de Deus. Um exemplo é um carro. Às vezes um pequeno problema no carro, no pneu, alguma coisa no motor, vai levando a outros problemas maiores e no final o carro não está funcionando por causa de uma pequena coisa que começou ali, que não foi resolvida, e aí acaba com o carro por completo. Então o pecado ele vai acumulando pequenas camadas de poeira na nossa vida, e aí acumulando essa várias sujeira, até um ponto que a gente está no verdadeiro lamaçal. E os pequenos pecados eles são como pequenos ladrões também. Eles abrem as portas para os maiores. Isso a gente está batendo bastante aqui hoje, mas é importante que você entenda isso. Aí você tem que dizer não para aqueles pensamentos que dão origem ao pecado na sua vida. Então, quando vier aquele pensamento mal, você corta na hora, tá? Não deixe chegar numa fase pior. Não brinque com o pecado. Então, grandes ladrões de banco começaram roubando 10 centavos da bolsa da mãe. Mais uma vez, para que você entenda que o pequeno deslize pode levar a alguma coisa grande. Muitos homossexuais que a gente vê hoje, eles começaram dando uma pequena olhadinha num site pornográfico. E isso aí levou eles nessa mudança aí de orientação. Os drogados, muitos dos drogados que a gente conhece hoje, eles começaram só com uma tragadinha. E aí, desgraçaram a vida deles através do uso das drogas. Muitos alcoólatras também começaram só com um gole. E é importante que você entenda isso. Às vezes também um exemplo é que exposição frequente a cenas de sexo naquela série que você gosta de assistir, alguma coisa que você gosta de ver, pode ser muito perigoso para o seu relacionamento com Deus, porque aquilo ali vai te afetando, de uma forma que às vezes você não percebe, mas quanto mais você vai deixando aquilo entrar na sua vida, mais você vai se distanciando de Deus. Aprenda isso. Aquilo que eu vejo com os olhos enche a minha mente influencia minhas emoções e eu ajo conforme aquilo que eu sinto. Então, de início, tome cuidado com o que entra pelas janelas da sua alma, que são os seus olhos. O pecado ele não começa grande, ele segue uma escala degradante. Pequenas camadas de poeira vão se acumulando na sua vida até que você está, quando menos percebe, está em um grande lamaçal. Oséias 8:7
diz: ele semeia vento e colhe em tempestade. Esse versículo traz um ensinamento grande para a gente, para que você entenda que toda queda moral possui uma história. Não existe a ideia de que a pessoa caiu do nada, né? Então tudo começa com pequenos vazamentos. Se você semeia uma coisa, né, você vai colher aquilo que você semeou. Então, se você semeia um pequeno pecado na sua vida, você vai colher um grande erro, um grande deslize, que vai trazer desgraça sobre a sua vida. E pare nesse momento para refletir. Existe algum pecado na sua vida que você tem negligenciado? Você não tem percebido ou não tem deixado o Espírito Santo falar com você e fazer a obra na sua vida? Pense o que você poderia fazer para eliminar esse pecado da sua vida. Como que você poderia, que armas você poderia utilizar para cortar esse pecado? Esteja ele numa fase inicial ou então até numa fase já mais avançada. O que você pode fazer hoje para eliminar esse pecado da sua vida? Então reflita nisso daí, certo? Peça a Deus para que dê a você essa sabedoria e a força para te ajudar a lidar com esse pecado, né? De preferência, se aquele pecado está surgindo dentro de você agora, corte na raiz. Peça a ajuda de Deus, peça a ajuda dos seus líderes, dos seus pais, mas não deixe que esse pecado se acumule dentro da sua vida, vire uma coisa pior, que você venha desgraçar a sua vida por causa de um pequeno deslize que você não tratou. Deus abençoe. O Minoru vai dar continuidade agora na mensagem. É isso aí. E aí, adolescente, beleza? Então vamos agora para o segundo ponto, a segunda lição que nós aprendemos com a história de Caim e Abel, que é: eu vou ser perseguido por causa da minha fé. Uma coisa interessante nessa história de Caim e Abel é o seguinte: a obediência agrada o coração de Deus. Dê uma olhadinha no verso 4, que você já leu com o Leandro. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. A oferta de Abel foi algo que Deus se agradou, foi um ato de obediência de Abel para com Deus. Enquanto Abel obedeceu a Deus, ele fez uma oferta que foi de agrado a Deus. Caim, ele fez o que ele queria fazer. Caim, ele decidiu fazer do jeito dele a oferta. Tanto Abel quanto Caim, eles já tinham noção da importância do sacrifício que isso tinha para Deus. Então, a oferta de Abel foi um ato de obediência dele a Deus, foi algo que agradou a Deus, enquanto que a oferta de Caim foi algo que surgiu do próprio coração de Caim, que em vez dele fazer o que era necessário para obedecer a Deus. Dê uma olhada aqui em João 14,15. Diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí depois, no verso 21, diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O nosso amor a Deus é mostrado por meio da nossa obediência a ele. Foi justamente isso que Abel fez por meio da sua oferta. Sim, mas o que obediência tem a ver com ser perseguido? Então, é o seguinte: a obediência é a prova do nosso amor a Deus. A obediência mostra que nós queremos acertar, mostra que nós queremos ter uma vida que agrada a Deus. Aí dá uma olhadinha o que diz lá em 2 Timóteo 3,12. Fala assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deus está dizendo para a gente aí que aquele que quer viver de fato para agradar a Deus, esse aí ele vai ser perseguido. Isso vai ser uma realidade na nossa vida. Inclusive, Abel, ele foi o primeiro mártir do mundo. Mártir é alguém que morre por conta da sua fé, por conta da sua crença ou da sua convicção. Abel, ele decidiu viver uma vida que agrada a Deus, ele decidiu agradar a Deus por meio da sua oferta e pagou o preço por causa disso. Abel, ele escolheu viver uma vida de compromisso com Deus, de obediência, e pagou o preço. Seu irmão acabou o matando. A Bíblia, ela não é bem clara em relação a como se deu essa história, mas para Caim matar Abel, com certeza havia uma animosidade, havia algum tipo de tensão entre os dois. E para evitar esse tipo de tensão, para evitar climão entre Caim e Abel, será que Abel não poderia ter pensado em desistir da sua oferta para que não se criasse essa tensão entre os dois? Com certeza poderia, mas Abel foi convicto, Abel decidiu agradar a Deus por meio da sua oferta. Inclusive conosco, muitas vezes acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós vamos sofrer por conta da nossa fé, por conta das nossas convicções.
Nós vamos ser criticados, vamos ser julgados por querer agradar a Deus. Isso vai acontecer conosco porque a gente age diferente daqueles que estão à nossa volta. Nós tomamos decisões diferentes daquelas pessoas que não são filhas de Deus. Graças a Deus, no Brasil, não ocorre agressão física por conta da nossa fé. Mas tem vários países aí pelo mundo onde isso é sim uma realidade. Tem vários países onde pessoas são torturadas, pessoas são mortas, elas têm que sair das suas casas, são presas por conta da fé delas, por conta da fé cristã que elas professam. Então, como o versículo está dizendo para nós, perseguição é uma realidade para o verdadeiro cristão. Isso vai acontecer conosco uma vez ou outra. Mas Deus diz para a gente que isso é uma coisa boa. A perseguição ela é uma evidência de que nós estamos no caminho certo, porque o diabo ele só vai querer derrubar, ele só vai querer rebater aquele que está desagradando Satanás, né? O diabo só vai querer abater aquele cristão que realmente está agradando a Deus. Inclusive, lá em Mateus 5,10 diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí lá em 1 Pedro 4,14 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, se você já é cristão há algum tempo, provavelmente você já foi perseguido de alguma forma por causa da sua fé, por causa das suas convicções. Você talvez já tenha passado por alguns constrangimentos, já tenha sido ridicularizado por conta das suas convicções, né? Talvez as perseguições, inclusive, apareçam por meio de outras pessoas que se dizem cristãs, né? Te chamam de fanático, te chamam de retrógrado, de antiquado. Mas eu quero dizer para você que o importante não é o que as outras pessoas dizem, não é o que as outras pessoas pensam sobre você. O que importa de verdade na nossa vida é o que Deus pensa sobre nós. E sim, por conta das nossas convicções, por causa das nossas decisões como cristãos, muitas vezes vai ocorrer esse negócio de criar um climão, né, entre você e as outras pessoas, mas se lembre, o importante não é o que elas pensam de você, o importante é o que Deus pensa sobre a sua vida. Talvez as pessoas chamem você de gay, talvez porque você não quer ficar pegando as menininhas na escola, talvez você, adolescente menina, as pessoas achem que você é estranha porque você não fala mal dos professores naquela roda de conversa, porque você não dá moral para todo menininho que vem dar em cima de você. Talvez isso aconteça com você, mas saiba, o que importa na nossa vida não é o que as outras pessoas acham, não é o que as outras pessoas dizem sobre nós, mas é o que Deus pensa sobre a nossa vida. E assim como Abel, a nossa recompensa principal está lá no céu. Olha, se você está sofrendo, se você está tendo perseguição na sua vida por causa da sua crença, por causa da sua fé, não desista. Persevere, continue firme nas suas decisões, nos seus propósitos e continue honrando o Senhor. Porque no final, com certeza, vai valer a pena. Ele promete isso para nós. Saiba que vai valer a pena você não abrir mão daquilo que você acredita. Vai valer a pena você continuar firme nas suas convicções, vai valer a pena você continuar firme nos seus propósitos. Se você está sendo perseguido, continue firme, persevere. E não seja mole, né? Continue 100% naquilo que você acredita. Lá em Mateus 10,33 diz o seguinte: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Então, nunca negue a Cristo. Continue firme naquilo que você acredita até o final. Bom, outro versículo para você aqui. Mateus 16:24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo para a gente que seguir Ele tem o seu preço, não vai ser fácil, é difícil seguir a Jesus, mas saiba que Jesus venceu o mundo. Então vale a pena seguir a Ele, vale a pena você continuar firme nas suas convicções. Uma coisa interessante aqui é que o nome Abel, ele significa sussurro, sopro, vapor. E parece que os pais de Abel, eles acertaram em cheio no nome, né? Porque a vida de Abel ela foi relativamente curta. Mas o que importa para nós aqui é que Abel, ele deixou um legado de fidelidade e obediência para nós. Vamos dar uma olhada no versículo de novo aqui, ó, verso 4.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das suas primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. A vida de Abel foi uma vida que valeu a pena porque ele obedeceu ao Senhor até o fim, independente das circunstâncias. Conosco tem que ser a mesma coisa. Dê uma olhada aqui, ó. João 15, 18 e 19. Diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Aí lá em Mateus 5,11 diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, era verdade para Abel lá atrás e é verdade para a gente agora. Se fosse fácil, todo mundo ia conseguir viver desse jeito, mas não é. Você tem que tomar suas decisões, você tem que continuar firme na nossa fé, porque no final vai valer a pena. E agora, vamos para a nossa terceira lição dessa história sobre Caim e Abel, que é: aceite o sacrifício que Deus fez por você. Qual foi o problema de Caim? Ele matou Abel, tá? Isso foi um problema, mas antes disso, qual foi o problema de Caim? Ele não estava tentando fazer uma coisa boa para Deus, ele não estava dando uma oferta, não estava trazendo o que tinha de melhor dos seus campos, dos seus pomares em oferta a Deus? Olha só, quando a gente entende o propósito de Deus através do sacrifício, a gente consegue entender melhor o porquê desse negócio aí. Você lembra lá da semana passada? Adão e Eva, eles pecaram, e aí Deus ele sacrificou um animal para servir como propiciação, como sacrifício para cobrir aquele pecado de Adão e Eva. Mais tarde, a Bíblia relata a história de Abraão, onde ele sacrificou o cordeiro que Deus ofereceu. Isso aí como sacrifício, isso aí no lugar do seu filho Isaac. Todos esses sacrifícios, esses cordeiros, eles servem de símbolo para o Messias que viria lá na frente, na forma de Jesus Cristo. Diz lá em João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse negócio do cordeiro que cobre pecados era uma coisa muito importante para Deus, porque isso apontava para aquilo que ele iria fazer lá na frente por meio de Jesus. Então, Abel, ele ofereceu as melhores partes do cordeiro em oferta a Deus, e isso agradou a Deus. Caim, por outro lado, era para ter oferecido o cordeiro em sacrifício e ele ofereceu frutos da terra. Isso aí para Deus foi como se fosse um tapa na cara de Deus. Foi como se naquele momento Caim ele estivesse dizendo: eu não preciso do seu sacrifício, Deus, eu consigo fazer isso sozinho, eu posso viver a vida do meu jeito que vai dar tudo certo aqui. Hoje em dia, o interessante é que as pessoas elas acabam no coração delas fazendo a mesma coisa que Caim fez lá atrás. Elas olham para o sacrifício de Jesus e elas dizem para si mesmas: eu não preciso do teu sacrifício, Jesus. Eu posso levar a vida do meu jeito, que no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem comigo. As pessoas elas vivem a vida do seu próprio jeito e não aceitam o sacrifício de Jesus lá na cruz. Hoje em dia, a gente não precisa mais sacrificar um animal para cobrir os nossos pecados, mas a gente precisa aceitar o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Lá em 1 João 4,10 diz o seguinte: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo por nós mesmos. O que a gente precisa sim fazer é aceitar o sacrifício de Jesus e confiar naquilo que ele fez por nós lá na cruz. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí aqui em João 1,12 diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O mérito não é nosso. O mérito é todo de Jesus. Foi ele que veio à terra, viveu uma vida sem pecado e ele fez de si o sacrifício para cobrir o nosso pecado.
Mas o que nós precisamos fazer hoje em dia é crer na obra de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Beleza? Agora vamos orar aqui rapidinho para a gente terminar. Senhor, obrigado pela oportunidade de falar da Tua palavra. Nos ajuda a viver uma vida que vale a pena para Ti, uma vida onde nós queiramos mais e mais de Ti a cada dia. Abençoa cada adolescente que está assistindo aqui e nos dá segurança e nos dá paz nesse mundo que está virado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor em todo momento. Então venha cá e cante conosco. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Muito obrigado pela sua presença, por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. Hoje e desde a semana passada estamos tendo a participação do nosso tecladista, violinista, o Adeilton. E aí a gente está agradecendo ele aqui para vocês verem que ele é um servo do Senhor. Enfim, pessoal, estamos fazendo um grupo no WhatsApp do Steam. Se você ainda não está, entre em contato comigo, a Evelyn, com o Leandro, ou com a Ana, ou com o Minoro, tá bom? Pode pegar nosso contato no grupo da EBD. E a gente já vai estar avisando desde agora que estamos fazendo um grupo para nos cobrarmos, para ver se vocês estão meditando, assistindo. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Esperamos você semana que vem. Vem pro Connectis! King broke chains off me. Your love has set me free.